Olá pessoal, bem-vindos ao Prontos para o Altar. Nós estamos na nossa segunda temporada e eu queria te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e se estiver assistindo pelo Spotify, dá uma avaliação pra gente espalhar esse conteúdo aqui para mais pessoas. O nosso podcast é especializado em estilo, beleza e imagem para noivos e noivas e você é sempre bem-vindo aqui. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre várias coisas relacionadas ao autoconhecimento, né? A consultoria de imagem. E a minha convidada é uma pessoa muito especial para mim, faz parte da minha formação profissional. E é uma super especialista em moda, autoconhecimento, visagismo, coloração pessoal e tudo que vocês entenderem aí de bom, de maravilhoso sobre autoconhecimento e pessoas. Tati Camargo. Obrigada, Tati. Depois dessa introdução, né, já tô me achando aqui. É me achará sem o Y. E sem um T. Né? A gente tem as nossas individualidades de nome, Exatamente. Mas somos Tati. Exatamente. Tati são incríveis sempre, não tem como. Adoro. Tati, eu queria, assim, é minha amiga, tá? Foi minha professora, é minha amiga, e eu queria conversar com você sobre todas as coisas que a gente faz, né, profissionais, e compartilhar com as pessoas, principalmente um tema que eu acho muito relevante para os noivos, que é sobre escolhas, né? Escolhas, individualização, personalização, que é o que a gente faz de fato no casamento com os noivos, só que é um lugar assim muito particular, porque fala de tradição, fala de expectativas, fala de sonhos, e tem algumas regrinhas, né, que as pessoas gostam muito de seguir, porque dá certo, porque funciona, mas como você mesma diz, sempre a gente tem que conhecer a regra para quebrar a regra, né? É isso. Então, a gente tá aqui para ajudar vocês a quebrarem as regras de vez em quando. Não, adorei. Melhor introdução que essa, impossível, né? Porque a gente entende que hoje a maior dificuldade que a gente tem é o excesso de escolha. Uhum. Porque a gente tem acesso a muita informação, a muitas possibilidades e como direcionar essa escolha. Eu acho que as pessoas ficam até perdidas porque a gente não sabe para onde ir. Uhum. E a resposta é sempre individualidade. Exatamente. É sempre se conhecer, se entender e se representar. Exato. Então, eu sei que ninguém melhor do que essa mulher, tá? Porque se alguém é fã, aqui sou eu tô tietando nesse podcast hoje E eu tô nervosa. E pior que é isso, né, Tati? A gente se conhece. Uhum. Eu tive a honra, gente. Eu caí da cadeira quando eu vi essa mulher na minha sala de aula. Vocês não têm Mentira. ideia. É verdade sim, é verdade sim. Porque a gente já se falava bastante, né? Uhum. Eu tive já a honra de ter a Tati comigo em algumas ocasiões. Mas ela foi comigo na sala de aula recentemente, eu quase caí da cadeira. Então, uma delícia estar aqui, da gente poder falar isso e trocar um pouquinho de tantas conversas que a gente tem para dividir isso mesmo. Como começar a direcionar a escolha, como olhar para você para poder se representar. Eu acho que hoje a gente está meio que na contramão dessa massificação, mas é difícil saber por onde começar. Exato. No universo dos casamentos, eu tenho visto, assim, os clientes que eu recebo, né, em primeiro lugar, são clientes que querem ajuda para individualizar, para personalizar a parte do look, né, e da beleza, porque é a minha especialidade, né, beleza e imagem. E eu vejo principalmente o movimento dos noivos, dos meninos, que são, né, clientes também que eu atendo, querendo roupas coloridas. E tem sido muito polêmico esse tema dentre as noivas, né? Porque, na verdade, os noivos nem conhecem meu trabalho, eles ouvem falar pela noiva, né, por conta da beleza, também da consultoria de imagem, mas eles não são pessoas que vão buscar o meu trabalho por motivos óbvios. Muitos meninos não vão consultar uma maquiadora, uma consultora de imagem. E aí as noivas ouvem o noivo, eu quero usar uma roupa de cor X, aí ela fala, não, fica em pânico. E aí acaba direcionando pra mim, pra que eu possa ajudá-los com a questão da cor. O traje é um pouco mais tranquilo, porque para casamento já é um pouco mais formal, então tem algumas regras ali que já são estabelecidas. Mas a cor é um dilema. Não, e a cor é o ponto talvez mais improvável que a gente esperasse de individualizar. Porque sim, a gente sabe que principalmente para o masculino é quase um uniforme. A gente não tem muito para onde fugir. Mas é muito legal isso, dos homens também estarem expandindo, as mulheres estão meio se descabelando com isso, sim, concordo com você, porque elas falam, meu Deus, era o único ponto que eu achei que estava tudo tranquilo,
e vem com essa surpresa. Que não ia ter estresse, né? Não é? Porque não, imagina, ele vai casar com o azul marinho, né? A gente ia achar que é por uma pegada super clássica. E eles querem também trazer o diferencial. Então, ter essa conexão, e eu acho que você vai sempre organizando tudo para ficar tudo muito redondinho, né? Muito, muito alinhado. É super interessante, porque também é dia dele se sentir bem ali, sentir que ele pode ir lá dar palpite e contribuir para a história, né? E o que eu vejo, assim, fora a cor, fora o estudo da cor, fora encontrar a melhor cor para a pessoa, quando se trata de escolha, ainda mais quando você sai um pouco da curva ali, com relação a qualquer escolha que você faça para o casamento, especificamente, que é o nosso tema aqui. Mas eu vejo que a gente quer ser acolhido, né? Então, tem que ter ali o apoio das pessoas. Por mais que você esteja vendo que aquilo funcionou, que ficou bonito, que te deixou mais belo, mais iluminado, existe ali o fator do pertencimento, do amor que você quer. Você quer ser amado, você quer que as suas escolhas sejam amadas também. Então, tem essa questão da dificuldade na escolha, né? E o que eu queria que a gente falasse bastante aqui é da questão técnica, porque você é a única pessoa que eu posso falar sobre isso. Porque os convidados que vêm aqui, normalmente, são convidados, ou são casais que já passaram pela experiência, ou noivas que estão aí na porta do casamento. Então, são pessoas que estão vivendo a experiência. Elas sabem falar da experiência que elas viveram no processo técnico, mas elas não sabem dizer ali muito, né, profundamente, tecnicamente, o que aconteceu, qual foi a mágica que aconteceu. E quando a gente fala de escolhas, a gente está falando, no caso da consultoria de imagem, do visagismo, de uma técnica, né? E que ela consegue tangibilizar para a pessoa e ilustrar, né, de fato, para a pessoa como que aquilo vai funcionar para ela. Sim. Então, acho que essa parte da técnica é muito bacana para as pessoas em casa conseguirem entender. Por exemplo, quando a gente fala de cor, a cor, ela não vai ser o primeiro ponto de análise. Quando uma pessoa vai te olhar ali, a cor vai causar uma emoção, mas ela não vai trazer para a pessoa ali, de fato, a primeira impressão. Não. Vai ser outra coisa. Que coisa que é essa? A gente sempre diz, né? A cor tem um impacto porque ela atrai o nosso olhar. Ela chama a nossa atenção. Mas cor não tem forma. Ela vai sempre fazer parte, vai estar inserida em alguma coisa. E essa linha, esse traço, essa forma é onde a gente realmente lê o outro. Então, no visagismo, quando a gente começa a trabalhar a individualidade, a gente olha para o rosto da pessoa. A gente fala, isso aqui é a cara da pessoa. Porque está desenhado no rosto dela, com linhas, com traços, com ritmo, com expressão, como ela se comporta, como ela se comunica. Então, quando a gente vai individualizar qualquer coisa, não é da nossa opinião. A gente olha para o outro, a gente lê o outro, percebe o outro e sabe o que ele vai dar conta de se relacionar no meio que ele vai estar inserido. Exato. Então, tem tudo isso. Sim, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. É do ser humano. Só que tem que fazer sentido, tem que ser genuíno. Então, a gente tem que se vestir com a energia que a gente dá conta de carregar para ter a reação que a gente fica confortável de ter também do outro, né? Sim. Aí o conjuntinho foi perfeito e aí a pessoa fica bem, fica feliz e tudo dá certo naquele dia. Exato. E quando a gente fala de casamento, o noivo ele vai estar ou com um costume ou com um terno. Obviamente que tem a questão do rosto, mas quando fala da vestimenta, não vai ser de fato a cor que vai impactar primeiro, vai ser impactante. Dependendo da cor que você escolher. Mas a cor, ela não vai impactar primeiro. São as linhas, as formas, né, ali que estão ditando o primeiro impacto e a primeira impressão. Então, seja no rosto ou seja na vestimenta. Então, a pessoa, ela pode entender que se ela está vestida adequadamente para o evento, independente da cor, já é um pouco mais tranquilo. Sim, já funcionou, funcionou. E todos os detalhes, então se você entrou no dress code que funciona, tá tudo certo. A cor vai ser a individualidade que você pôs ali. Exato. Né? E os detalhes fazem muita diferença. Principalmente quando a gente tem essa estética que ela já é mais padronizada. Então o jeitinho de você arrumar a gola, a manga, o punho, um acessório que você tá, um adorno que você tá, isso já vai diferenciar muito. Então, principalmente para os homens que têm esse uniforme do vestir, o jeito que arrumou o cabelo, o jeito que fez a barba, né, os acabamentos, tudo isso vai ter a identidade ali impressa. Então, ele vai estar ali sendo representado sem dúvida nenhuma, né, e de um jeito para individualizar.
Exato. Porque senão a gente começa a achar que tudo tem que ficar muito clássico, muito certinho. E um noivo que é bagunceiro, que é divertido, que é disruptivo, não tem que estar certinho, porque ele tem que estar representado também. Exato. Então essa misturinha, ela é importante e cada detalhe faz parte. Né? Nós trabalhamos os detalhes, eles são os acabamentos que realmente revelam a imagem depois, né? Bagunceiro é ótimo. eu parei no bagunceiro e fiquei pensando, quais são os meus clientes bagunceiros? Eu não sei se muitos deles têm a autorização de serem bagunceiros nesse dia. Mas tem. Mas tem. Mas tem assim, por exemplo, não quero usar gravata. Já tá ali mais descolado, mais né, despojado, né? Sim. E que às vezes ele não quer usar a gravata também tão certinha, Exato, ele quer soltar um dá mais pouquinho o botão. soltadinho. Né? E tudo bem, porque a gente olha no conjunto, na energia dele, não quer dizer que ele vai estar desleixado, só tá com a assinatura visual dele ali no final. Exato. Porque é esperado que ele vá deixar tudo um pouco mais solto. E tem o outro que não, que vai estar às vezes no ensaio mesmo, mas vai estar todo engomadinho, certinho, porque ele é engomadinho. A roupa sempre a gente leva para o universo da pessoa, nunca é a pessoa que é inserida no universo da roupa. A roupa não tem energia, né? É um pedaço de gente tecido que tem. Isso. E até o tipo de caimento da roupa fica diferente, o jeito de arrumar o cabelo, porque é o movimento que você dá. Quem não para quieto, a roupa não vai ficar alinhadinha. A roupa vai ficar com caimento, vai ficar mais molinha, mais desconstruída. Quem é muito controlado, muito certinho, parece que a roupa tá engomada do começo ao final da festa. Exato. Mas é a energia da pessoa sempre. Ô Tati, uma coisa que eu vejo muito, claro que eu vejo muita coisa de casamento por motivos óbvios, mas o que a gente vê muito é a palavra essência. Né? E é uma coisa muito intangível, né? A gente fala, eu fiz essa maquiagem que imprime a essência da mulher. Ou você vestiu a noiva de um jeito que imprime a essência dessa noiva. E pro cliente, isso é uma coisa muito lúdica. E para quem tá lendo também. Obviamente, você não precisa explicar tudo num post, né? Fazer um post técnico. Mas quando você vê, assim, essa descrição, você fala, puxa, mas qual é a essência? Como que a gente chega nesse lugar? Sim. E óbvio, a técnica faz a gente chegar muito próximo disso, principalmente validando com o cliente, né, na nossa consultoria, na conversa e tal. Mas fala um pouco sobre o seu ponto de vista com relação à essência. Tá. Somos uma mistura de energia e forma, todos nós. Então, herdamos de pai e mãe a parte de forma, que é a parte anatômica. Só que a gente mexe o nosso corpo, a gente tem um ritmo que nem sempre é herdado, nem sempre vem nessa mesma caixinha. Então a gente começa a personalizar um pouco essa nossa forma, com as nossas expressões, com o nosso ritmo e principalmente com a estética. A estética é a capa que a gente põe no nosso corpo para imprimir no mundo como a gente gostaria de ser percebido. Então, quando o profissional ele consegue entender o estudo da anatomia, como são as linhas, os traços, o tensionamento muscular, a estrutura óssea, a gente já tem ali 50%. Quando a gente começa a conversar com a pessoa e a gente entende as reações que ela tem, por mais que ela não perceba essa reação, porque a gente não se vê o tempo inteiro, então a gente não se conhece tão bem quanto acha. Mas a gente que está olhando, a gente vê se a pessoa reage mais, reage menos, em que parte do rosto ela reage, como é o gestual de mão, como ela anda, como ela senta. A gente está vendo a energia que ela se movimenta. Então a gente trouxe mais 50% ali para entender a pessoa. E aí a gente consegue compor a estética para ela se sentir representada. Aí a gente conseguiu fazer o pacotão sem imprimir a nossa opinião, porque isso é importante. Muito. O profissional nunca dá opinião, a gente passa informação. Exato. Né? Então a informação de leitura da pessoa, de como ela se comporta para o evento que ela quer. Aí a gente faz todo esse estudo para tentar trazer o máximo possível essa individualidade, essa essência dela, para a situação que ela está querendo se apresentar para o mundo. Então, tem técnica para a gente chegar na essência. Tem um monte de técnica, não é opinião, não. Eu sempre falo, gente, nunca vai ser minha opinião pessoal. E eu sempre, quando vou responder, eu falo, tecnicamente, 3 pontinhos. É isso. Eu acho, essa é minha, entre parênteses, essa é minha opinião pessoal. Eu deixo muito claro quando é uma opinião pessoal e quando é uma opinião técnica. 99% do tempo,
É uma opinião, é um parecer técnico, né? Sim. Mas esse lugar da impressão da essência, eu acho muito importante o cliente ou as pessoas que estão ali se preparando entenderem que existe uma técnica e não é nada muito, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito gostosa e como muitos clientes falam, você leva pra vida aquele conhecimento, né? Então é uma coisa que você vai usar pra sempre. Até mesmo que você se repagine, mesmo que você mude de vida, que você mude de trabalho, a essência nunca vai mudar. Não. A essência vai ser sempre a mesma. Até porque quem você é, tá associado aos seus valores, ao seu estilo de vida, às coisas que você mais valoriza, é algo que não muda. Muda o trabalho que você tem, muda o seu objetivo naquele momento, mas a sua reação mesmo, né, o que te deixa feliz e confortável, isso não muda. Então, quando faz um trabalho de individualidade, seja para o casamento, seja numa consultoria, a gente está falando daquela pessoa. Sim. Então, pode sim trazer uma aplicação pontual, mas aquela informação, ela é tão preciosa que é para o resto da vida. A gente entende uma característica nossa e quanto mais a gente se entende, mais a gente se sente confiante de trabalhar. Exato. Eu acho que aí é a grande mágica, sabe, Tati? Da gente ter propriedade e não fazer só porque deu sorte. Né? Então assim, nossa, a pessoa super acertou, ela deu sorte. Não é que foi sorte. Teve muito estudo por trás, teve muito olhar, teve muita análise para poder trazer essa ferramenta. E é uma ferramenta extremamente empoderadora, porque se a pessoa entende quem ela é e como ela é percebida, a gente se sente confiante de fazer as escolhas de propósito. Eu acho que isso é o que todo mundo olha para o outro e admira. Sim. Autoconfiança. Fala, nossa, se escolher essa cor eu jamais pensaria. Não é? E porque quando a gente olha para o outro e a pessoa está se sentindo muito bem naquela situação, exato, a gente quer também. E a gente muitas vezes traz que é a roupa que fez isso, que é o cabelo que fez. Não, é o conjunto. Porque esse conjunto fez a pessoa se sentir muito bem. E essa energia dela, a gente olha e a gente quer também. E reforça aquele comportamento, aquela parte do comportamento que é a potência da pessoa, né? Se você tá com a cor certa pra você, com a roupa certa pra você, reforça aquilo que você tem de positivo e turbina, né? Isso! Dá um booster, assim. Porque tem uma conexão. A gente olha e parece que tudo faz sentido. Como ela fala, como ela anda, como ela age, a roupa que ela tá vestindo, a maquiagem que ela tá... Tudo faz muito sentido naquele contexto. Traz harmonia, né? Traz harmonia. Então a gente olha, é genuíno, é validado, é interessante e a gente fala, também quero, né? Só que normalmente o que a gente faz? A gente joga o poder pra roupa. Fala, eu quero aquela roupa, eu quero aquela maquiagem, porque a gente acha que é um elemento externo que tá causando isso. Não, esse elemento externo, ele está emoldurando esse comportamento ali. E aí trouxe esse conjunto... E aí é o que a gente quer. Aí exato, a gente olha e a gente quer também. E você falou a palavra comportamento. O nosso trabalho é comportamental, eu me formei para isso, né, eu me moldei, né, como profissional para trabalhar baseado no comportamento, porque para mim é o que faz mais sentido, entender o comportamento da pessoa, me conectar com isso para poder direcionar e ajudar a pessoa, né, facilitar para a pessoa as escolhas que ela tem que fazer. Sim. Essa ideia do comportamento e também do temperamento, né, que o visagismo fala, que acho que tá dentro do mesmo contexto, a gente vai chegar nesse perfil comportamental ou nesse temperamento através da análise facial, que é um assunto, assim, que eu sou apaixonada, sou alucinada por isso. Eu trabalho com o rosto há muitos anos, quase 20 anos, fazendo maquiagem, fazendo penteado, mas eu só fui me apaixonar de fato pelo trabalho quando eu entendi quantos segredos o rosto revela, quantos segredos o rosto guarda, né? Que é uma central de informações, é uma coisa muito preciosa. E pra gente também, a gente protege o rosto de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Pra não acontecer nada aqui. Mas falando dessa questão do comportamento, a análise facial é o caminho pra gente chegar nesse lugar pra ter um olhar externo pro cliente, né? O rosto, ele é o centro da conexão que a gente tem. A gente fala, isso aqui é a cara da pessoa, né? Isso aqui tá com uma cara boa ou não tá com uma cara boa. É o ponto de conexão que a gente busca, sempre. Então, se você trabalha qualquer contexto de imagem a partir do rosto, você trabalhou individualidade. A gente entende quem a pessoa é, como ela se representa, como ela se comporta. As microexpressões, elas começam no rosto.
A gente consegue deixar o corpo desconfortável por mais tempo para aparecer alguma coisa. O rosto a gente não consegue. Fica com cara de alguma coisa, cara de desconfortável, cara de com dor, né? Cara de dor. É isso, porque por mais que você ache que tá com cara de plena, aí o rosto começa já a tensionar. Tremer né? o olho. Tem coisas que a gente não controla, que a gente não percebe. Então, desde muito pequeno, o ser humano busca o rosto para entender o outro, para se conectar. Criança pequena faz isso. Então, se você tá conversando com ela, mas você não está olhando para ela, você não tá lá. Ela pega, vira o rostinho, ela fala, olha pra mim, né? Criança geralmente faz isso. Não né? é? E criança muito pequenininha, se ela esconde, ela não tá mais lá. Ela sumiu. né? Então, para ela é isso, é conexão. E a gente sabe reagir ao outro muito rápido. Qualquer pessoa, mesmo sem estudo, sem treinamento, isso é algo instintivo que a gente faz. Então, a gente olha para a cara da pessoa e a gente, para conseguir algo dela, a gente sabe como a gente se organiza para ter um melhor retorno. Então, é perguntar as horas na rua. Né? Se você precisa pedir uma informação, você olha para a cara da pessoa e às vezes você fala, você tem horas? E para outra pessoa você fala, desculpa, eu não queria te atrapalhar, mas você tem horas. Sim. Por que que a gente modula se nós somos a mesma pessoa? Porque a gente olha para o outro e a gente sabe que vai ser mais efetivo um comportamento do que o outro com aquela pessoa. Pela cara da pessoa, Pela né? cara que ela tem, pelo jeito que ela tem, pelas feições, expressões que ela tem. Então, sim, o nosso rosto conta tudo sobre nós. Sim. É só a gente começar a entender como trabalhá-lo da melhor forma e usando ele de inspiração para representar o resto, não tem erro. Não tem erro, E né? não é opinião mesmo, é informação, é representação. Sim. Eu sempre falo para as noivas, né? Quando você quiser fazer a consultoria de imagem, se você quiser a ajuda da consultoria de imagem para você fazer escolhas pro look, venha o mais cedo possível, né? Quando você não tiver feito nenhuma escolha, tanto do look, principalmente porque eu vou ajudar com isso, mas também do casamento como um todo, porque a gente vai fazer esse trabalho de autoconhecimento e vai ajudar a pessoa a refletir sobre as escolhas de uma forma um pouco mais aprofundada e vai ficar mais fácil também o caminho, mas também você vai fazer personalizações ou escolhas que tem a sua cara. Não só a sua cara da noiva, né? A cara do noivo também, obviamente, dos dois. Mas quanto mais cedo você vier, melhor. Porque a gente chega nesse lugar tão profundo e tão sofisticado, porque eu acho muito sofisticado, você fazer análise facial e chegar nessa, ampliar, né, os resultados aí para todas as escolhas que você for fazer. Então, eu acho que esse trabalho fica mais eficaz e a cliente aproveita mais quando ela vem bem mais cedo, né? Sim, antes de qualquer escolha. A gente não corre o risco de primeiro tentar se encaixar nos padrões, Exato. de pertencer às tendências, porque a gente fica, né, falando, mas agora o que tá se usando? Aí a gente fica querendo pertencer um pouquinho a tudo isso. Quando a gente já parte no caminho da individualidade, de primeiro vamos entender quem nós somos como casal, né? Quem eu sou como pessoa, quem você é como pessoa, quem é a nossa, como é a nossa união, como é que isso funciona junto. É um ponto de partida que não tem erro. Exato. Porque tudo você já sabe o que você está comunicando, da onde vai vir, e aí você traz autenticidade. Sim. Aí é um casamento que não tem erro, é uma festa que não tem erro, que você vai estar 100% representada. E muitas noivas falam, onde eu fecho o vestido, onde eu fecho isso? Eu falo, calma, vamos olhar pra você primeiro pra ver como que você quer ser atendida, como que você prefere ser atendida, quais são os elementos que te representam, depois a gente procura, porque fica mais fácil. E de fato fica, né? E é também um jeito de escolher que a gente não tá acostumada. Porque a gente fica o tempo inteiro tentando caber nas caixinhas sociais, e a hora que alguém chega e te convida e fala, calma, vamos ver como você prefere. Sim. Dá até um certo desconforto, porque você fala, eu não sei como eu prefiro. Né? Exato. Então também é um momento em que a gente para pensar em muitas coisas na vida da gente, de como a gente vai levando, a gente vai empurrando, vai no menos pior. E no momento que a gente é convidado a falar assim, vamos fazer do jeito que realmente faz sentido pra você? Vamos fazer no melhor pra você, como você gosta? Eu acho que a gente abre uma caixinha que depois não dá pra voltar atrás. Exato. É um grau de evolução e de entendimento e de percepção que a gente não volta mais atrás depois. Aí a gente começa a ter um grau de exigência e de autorrespeito que não volta mais atrás. Não volta. Você não consegue desver. Não dá pra desver, exatamente. Ô Tati, e quando a gente fala de essência, de comportamento, de autoconhecimento, a gente tá falando de classificação, né, de grupos ali, né? No caso dos temperamentos, são 4 temperamentos.
Como que a gente pode explicar isso para os casais que estão assistindo a gente? Quais são os elementos que representariam cada perfil, exatamente. Tá. Perfil, vamos falar perfil que é melhor. Porque tem várias linhas que a gente pode trabalhar. Uhum. E é polêmico também, porque a gente fala de individualidade, a gente fala que tem classificação. Exato. É que nós somos uma mistura, gente, de todos esses elementos da natureza, né? Nós somos a mistura de tudo isso. A gente vai trabalhar com os temperamentos, por exemplo, os perfis, equilibrando ali quanto que você tem de cada um para poder trazer a sua individualidade. Então, não é que você vai ficar dentro ali de um daqueles 4. Você vai ter ali uma hierarquia dentro de você, né? E aí a gente vai reconhecer e te ajudar a expressar isso, né? Equilibrando a quantidade que cada um tem ali no seu ser. Exatamente, porque hoje, né, tem-se essa fala de ou é individualidade ou vai ter classificação. Sim. Não, a classificação é a ferramenta balizadora do profissional para a gente ter, né, a nossa caixinha de ferramentas e entender como vai ser a mistura única do cliente. Mas tem que ter algum balizador, se não tem regra, é só opinião. Exatamente. Então você tem que ter referencial. Sim. E para a gente trabalhar os temperamentos principalmente, a gente trabalha os elementos da natureza. Então a gente tem fogo, a água, a terra e o ar. E pensando nos elementos da natureza, a gente vê como eles podem ser modulados de um jeito muito diferente. A gente pode ter o fogo num palitinho de fósforo ou num incêndio. A gente pode trabalhar uma lareira. Né? Ela já se conhece, vocês estão vendo que ela já se conhece. Né? Ou pode ser uma lareira, a gente vai ter vários formatos para o mesmo elemento. Então, não quer dizer que se a gente tem uma pessoa de fogo, é todo mundo igual. A gente vai entender quanto de fogo, no que esse fogo aparece. Esse fogo, ele é mais poderoso, mais autoritário, mais glamuroso. Ele pode ter nuances também. E aí é onde a profissional vai te ajudar a entender. Então, você é um fogo, mas você é, assim, uma faísquinha voando pelo ar, que a qualquer momento pode pôr fogo em tudo, ou pode só iluminar um pouquinho. A gente vai ter essas percepções. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente olha para a pessoa e a gente vai começar a ver a modulação que ela tem. Sim. E de quanto dos elementos ela precisa. Sim. E até como casal, né? Quando cada um tem os elementos e quais são os pontos em comum que a gente pode potencializar. Exato. Você sabe que no casamento, eu sempre falo para as noivas e noivos assim, tem uma parte sua que no casamento você quer dar maior destaque. Qual é essa parte? Porque quando a gente chega no temperamento, você começa ali a entender que o fogo, você pode ser uma faísquinha, você pode ser um fogo mega glamuroso que ilumina o ambiente inteiro quando você entra. Então você pode escolher, né, uma faísquinha, é algo assim mais delicado, ou é algo super mega luminoso, um farolete que... Não é? Um farol de navegação, assim, que ilumina o mar inteiro. Então você vai escolher ali o que você quer. E no casamento isso é muito claro, que as pessoas, elas pegam aquela parte mais especial dela, que no caso da noiva e do noivo, que só um conhece do outro, e fala, não, eu quero que isso aqui ganhe um holofote maior, porque eu quero que ele me veja desse jeito, ou eu quero que ela me veja desse jeito, né? Então, eu acho que isso é muito, muito especial. Acho que deixa o trabalho mais especial, você ter esses ingredientes naturais. Sim, né? Sim, até porque aí a gente não põe nos rótulos, né? Você começa a entender, tá bom, é esse fogo, mas como a gente vai trabalhar esse fogo? E tem muito a nossa nuance de a nossa essência e o nosso desejo. Então, também tem essa modulação de como eu quero ser percebido, desse destaque especial que a gente vai dar, como os outros costumam me ver, e eu lidar com isso de um jeito positivo. Porque muitas vezes, na hora que a gente está batendo na individualidade, a gente bate nas nossas dores. Exato. Então, nem tudo é glamour, porque num primeiro momento a gente se sente exposto. Porque você fala, eu tô lutando tanto para as pessoas não verem esse meu lado... Né? É a brincadeira que eu faço, né, no primeiro dia de aula de visagismo, que é perguntar a cara de que as pessoas dizem que você tem. E normalmente a gente está muito pronto para se defender dessa cara de quê. Sim. Né? As pessoas falam que eu tenho cara de metida, mas eu sou legal. Né? Já se defende, né? Então, assim, a cara de metida, ela faz parte. Por quê? Porque cria um distanciamento, porque alguém é mais exigente com algumas coisas. Então, faz parte. Seletiva. Tô me defendendo aqui. Não, quem tem a cara de metida sabe o que é verdade. isso. Mas a gente aprende a lidar.
Então eu falei, entendi, a cara de metida é um elemento que vai me distanciar um pouquinho, que vai me deixar um pouco resguardada, que eu posso usar quando eu quiser. Sim. Quando eu não quiser ser interpretada com cara de metida, o que eu faço? Então eu também tenho ferramentas para conduzir a interação social do jeito que me deixa mais confortável. Eu não estou fazendo para agradar o outro. Eu estou fazendo para me agradar e me relacionar com o outro do jeito que me deixa mais confortável. É total de empoderamento. Não é pra gente entrar no perfil que o outro espera que a gente seja. Sim. Não, eu conduzo o outro a me perceber como eu quero que ele me perceba. Né? Então, principalmente nas situações mais especiais, a gente tem a chance disso, de trazer às vezes uma vertente de uma persona que a gente tem e que ela vai ficar mais em foco ali. Então, para a noiva, como essa noiva ela quer ser percebida? Não adianta ela se fantasiar de algo que ela nunca foi e que não tem a ver com ela. Sim. Né? Então, ela precisa ser reconhecida. Então, eu acho que você, mais do que ninguém, sabe que é preciso fazer todo um trabalho de autoconhecimento, mas não dá para fazer uma grande transformação para o casamento. É porque é uma adequação de imagem para um dia muito especial, mas ela não vai ser aquilo para a vida toda, até porque ela não vai usar aquele vestido, a tiara, o pente, o véu, ela não vai usar aquilo todos os dias. Isso. Então, é um trabalho específico para aquele dia, para aquele período, na verdade, porque as noivas, elas têm muitas festas antes do casamento. E eu sempre gosto de trazer uma narrativa, uma história ali que o look tá contando até chegar ao grande dia. Então, sempre que eu posso, né, que eu tenho a oportunidade de ajudar uma noiva a construir os looks de todos os eventos, eu construo essa narrativa, né? Sim. Qual evento que vai ser, a gente vê a ordem dos eventos e coloca uma roupa especial para cada um, mas que todas estão amarradinhas até chegar o dia do casamento. Que é perfeito, porque justamente você prepara já todos os convidados, todo mundo que tá ali, com essa coerência visual. Sim. Então isso vai virando o que as pessoas hoje estão valorizando muito de termos, né? Que é a assinatura de estilo. Assinatura de estilo. Então, a pessoa, quando a gente sabe muito bem quem a gente tem elementos muito marcantes, que eles vão se repetindo, né, frequentemente, claro, de formas diferentes, em nuances, mas eles estão sempre ali. E aí as pessoas olham e falam, nossa, isso aqui é a sua cara. Realmente a festa foi a sua cara. Até por quê? Porque a gente condicionou a pessoa a identificar aquele elemento, aquela energia, e aquilo é muito representativo. Exato. Então fica mais importante. Tanto que a minha proposta chama assinatura. Ela sabe tudo, essa mulher sabe tudo, é isso. Então, eu acho que isso ajuda a pessoa a contar essa história e ter ali também uma brincadeira, uma graça, né? Você brincar com a roupa, com o look e fazer as pessoas, dando spoilers, assim, do que vai ser no grande dia, né? Eu acho muito legal. Ô, Tati, e vamos para o próximo temperamento, então. Tá bom. Então, perfil, temperamento. A gente pode falar da água. Sim. A gente tem a água. A água é um elemento extremamente adaptável, diplomático e generoso. Porque a água, ela pode mudar de forma, né? Então, ela pode ser líquida, sólida ou gasosa. Mas se ela é misturada com sumo de limão, ela não volta mais a ser água, ela virou limonada. Então, ela muitas vezes se doa para construir algo mais importante, maior do que ela. Então, nossa, que profundo. A pessoa de água, ela é uma pessoa extremamente generosa. Uma pessoa, muitas vezes, até abnegada. E que a gente fica achando, implicando com ela, porque ela não quer escolher as coisas. Ela, muitas vezes, cede a oportunidade de escolha para as pessoas próximas dela. E aí a gente acha que ela não tem opinião, que essa pessoa não sabe escolher, que ela não sabe do que ela gosta. Ela sabe exatamente do que ela gosta, só que ela é tão generosa que ela deixa o outro escolher. Exato. Porque para ela é mais importante o outro estar feliz do que ser sobre ela. Então, provavelmente, essa pessoa ela vai estar muito preocupada com os convidados na festa, né, com o parceiro dela na festa, do que está fazendo as escolhas por ela. Ela sempre vai trazer a sugestão para o outro. Eu acho que ele ia gostar disso. Eu acho que se fizesse isso, ele ia gostar bastante. Então, é uma pessoa muito generosa, muito abnegada e adaptável. Porque ela vai curtir muito tendo todo esse conceito ali adaptado. Sim. A gente falou do fogo anteriormente. Fala um pouco dos elementos visuais do fogo. Tá bom. O fogo, ele é impactante, ele é glamuroso. É o elemento da natureza que a gente senta na sala pra ficar olhando, né, pra lareira, olhando as labaredas e as chamas. Ele promove um evento, tipo, reúne a família inteira pra olhar pra ele, né? Isso. Você sente fogo? Fala aí. Todo mundo senta pra assistir meu show.
Mas Quando eu era criança, eu era assim. mas a pessoa de fogo, ela tem isso. É sobre ela, Sim. mas ela resolve. A pessoa de fogo é isso, ela atrai pra ela quer o efeito uau. Então é todo mundo sentar na lareira, uau, olha que fogo maravilhoso. Só que a gente tem que manter uma certa distância. Porque senão queima. Porque senão queima, né? Então assim, numa distância adequada, ele aquece, ele envolve todo mundo. Mas se chegar perto demais, ele queima o dedo. Precisa ter autorização do fogo. Então, gosto de brincar que a pessoa de fogo é a pessoa que tá no camarote na vida. Sim. Né? Algumas pessoas seletas estão convidadas a fazer parte desse grupo. O resto fica de longe só com vontade de participar. Olha só. Né? Então, o fogo tem um luxo, tem um glamour. Ele é sobre ele sabe muito bem o que ele gosta, o que ele quer. E ele quer exclusividade. Sim. É pra ele, é dele, e não é algo que ele já viu em outro lugar, não é algo que as pessoas vão poder copiar, é algo que realmente é muito dele, é muito único. Então é a pessoa do sob medida, né? Que ela vai fazer um vestido que não existe. Isso, é o exclusivo. É o exclusivo. E pra ninguém copiar também, porque assim, é pra ser difícil, é pra ser pra ela. Se alguém copiar, é sim, porque ela tem muito bom gosto mesmo, e o outro é cópia. Tá? Mas a pessoa de fogo não gosta do dividir, não. Ela foi a primeiriane, primeirona. É isso. Exato. É isso. E agora a gente volta pro de água. Então, o de água já não tem tanto problema disso. Ele gosta muito mais de questões emocionais, afetivas. Então, ele gosta de ter coisas de história. Então, assim, se ele puder usar uma releitura do que a avó fez, ele gosta. Um borro. Customizado. Algo natural, né? Algo que é leve, que seja confortável. Então, sim, o conforto é importante porque ele tem que se adaptar primeiro. É igual a água, que primeiro ele vai se moldar no recipiente que ele tá, para depois conseguir fazer qualquer outra coisa. Sim. Então, conforto é muito importante, a naturalidade é muito importante. A gente tem peças que vão ter um apego mais emocional, mais afetivo. Tem que ter propósito para essa pessoa. Não é só sobre a estética externa, tem que ter propósito para ela. Aí ela vai construir toda essa percepção de casamento, envolvimento, acolhimento. A água é isso, ele gosta muito que os outros estejam bem e aí depois ele consegue se inserir. Tem um estilo de decoração de casamento, decoração no geral, né? Mas que tava um pouco em desuso. Eu acho que tem alguma coisa voltando sobre isso, que é o retrô. Tá meio que... Não é nem o borro, né? Que são estilos diferentes. Mas o retrô, acho que pro casamento, acho que tá voltando a inspirar alguns casais. A pessoa de água, ela é muito dos valores conservadores, né? Então, quando a gente tem coisas muito clássicas, esses valores que são inegociáveis, que trazem propósito, é da pessoa de água. Ela é muito mais despretensiosa, muitas vezes, em relação ao luxo, mas aos valores, não. Os valores são importantes. Então vai buscar referência também no passado, nas tradições, na família. Muito. Em elementos que contam história. Então, coisas retrôs, né? Objetos de decoração, enfim. Isso é muito legal. Sim. E principalmente se você contar a história para essas pessoas, aí você trouxe a mágica. Sim. Né? Então não é só o objeto, é a história que tem esse objeto, a simbologia que ele tem. Aí aquilo vai fazer sentido. Aquilo tem importância por isso. Acho que eu sou retrô. Acho que eu sou mais água. Mas você pra tem explicar. tudo. Tenho, mas pra explicar eu sou, porque eu uso muito contexto histórico, eu adoro, você sabe, né? Você se aprofunda, eu adoro. Né, Tati? É muito água isso, né? Conta a história da silhueta, do vestido, da pedrinha, de qualquer coisa, vou contar uma história. E qual que é o próximo elemento? Aí vamos falar do ar? Vamos. Ar, então, o ar não para quieto. O ar tá em constante mudança. Muda de opinião com muita frequência. Né? Então é uma pessoa meio avoada, a gente brinca que ele tá sempre buscando uma novidade, é a pessoa das tendências, então é uma pessoa que gosta de tudo que tá acontecendo, aí vai ter uma tendência de casamento, ele não quer o retrô, ele quer o novo, o futuro. Ele quer um consultor futurista. É quase pra você ler assim, o que vai estar se usando naquele momento, porque ela quer estar muito inserida na tendência, na novidade. E gosta de estar lançando tendência. Então, se as amigas todas copiarem, depois essa pessoa vai adorar. Olha. Porque ela foi a inspiração para isso. Sim. Ela é do nós. Né? Então, normalmente, a pessoa que vai querer fazer muitas festas, que vai querer ter muitos momentos para juntar os amigos, momentos divertidos, muita leveza, muita fluidez, para poder ter esse elemento ar.
Nada que limite movimento ou limite coisas que ela quer fazer. Não é a pessoa dos limites. Fenda, nesga, saia ampla, vestido com tecido fluido, tudo muito movimentado. Tudo que a roupa puder estar mexendo. Tudo que se mexe. É o ar interferindo. Transparências, franjas, a gente tem brilho. Então é para chamar atenção, porque essa pessoa não pode passar desapercebida. Ela gosta de palco, né? Então ela quer estar realmente no palco. Só que ela vai levar todo mundo pro palco junto com ela. Então, é aquela noiva que no making off vai ter 50 madrinhas junto com ela e vai querer fazer vários brindes, várias fotos maravilhosas. E sempre em movimento, e sempre muito alta energia, diversão, é tudo muito leve. O ar, ele é leve o tempo todo. Maravilhoso. Dá pra se aprofundar muito, eu amo. O próximo é a terra. Então, a terra, a gente já tem a pessoa pé no chão. A pessoa dá um passo de cada vez e não dá um passo maior do que a perna. Sim. Então, o tempo inteiro ela vai estar analisando, planejando, ela quer antecipar muito, porque ela quer controlar todos os detalhes da cerimônia. A estética, ela é minuciosa, ela é discreta. Então, assim, igual a terra, assim, tá no fundo da terra. Nada que vai chamar muito atenção. Só o resultado que tem que aparecer perfeito depois. É a pessoa com um grau de exigência e controle muito grande. Mas eu fico rindo porque eu fico me identificando com várias coisas. Não, mas você modula muito. A gente tem os todos, né? Então, igual os elementos da natureza, a gente tem os todos, 4. Só que eles aparecem em pontos diferentes. Às vezes a gente pensa como terra, mas a gente sente como ar, a gente age como fogo. A nossa individualidade é essa mistura única, né? E que está desenhada no nosso rosto, como a gente falou. Mas a pessoa de terra, principalmente o rosto, é muito controlado. Ela não deixa transparecer. Então, poker face. Poker face. Você tá falando com ela, ela tá plena, inabalada. Ela tá morrendo por dentro, tendo um mini infarto, mas plena o tempo inteiro. Ninguém consegue perceber. Né? Então, essa necessidade de controle, de ser tida como perfeita, é muito forte nessa pessoa. Ontem eu tava fazendo um trabalho e tava o caos, assim. Se você olha os vídeos que eu tenho, o material que eu tenho, parecia que eu tava num oásis. Tava plena trabalhando. É muito pouco. Porque assim, eu não posso me desestabilizar. Tava muita gente, uma confusão. Dia da noiva, né, gente? Às vezes tá calma, às vezes tá confusão e gritaria. E aí, eu tava lá plena. Eu olho os vídeos, dou risada, porque eu me identifico muito com isso. Porque você fica com aquela cara poker face mesmo, né? Nada está acontecendo, né? Tá caindo o mundo atrás e nada acontecendo. Sim, mas a gente aprende a trabalhar, né, Tati? Eu acho que isso é muito interessante, que quando a gente tem essa ferramenta, a gente também consegue trazer essa energia para usar com intenção. Alquimia, né? Pois é, e a gente aprende a fazer todas essas mágicas. Então, o dia que você precisa estar mais fogo, você pode usar a sua estética para te ajudar a trazer essa energia de força, autoridade, resolução, porque aí o fogo vai e resolve. A energia transformadora é o fogo. Ah, não, é um dia que eu tenho que estar divertida, preciso me conectar com as pessoas, é um evento social, deixa eu trazer o ar, porque o ar vai trazer a leveza, a conexão, a novidade, e aí você consegue interagir com muita leveza. Ah, não, peraí, que hoje o dia é sério, eu preciso dar conta, eu não posso me desconcentrar e preciso estar pleno o tempo inteiro. Terra na pessoa, né? Então a gente vai modulando. Por mais que não seja a nossa energia natural, não é que a gente vai se fantasiar, mas a gente vai se orientar com essa energia. E isso é uma ferramenta ótima para a gente usar depois no dia a dia mesmo. Exato. Né? Mas a Terra é isso, você olha, imagina, não tem nada acontecendo. Por dentro ela tá morrendo, mas por fora pleníssima, inabalável. Sim. Né? Ô Tati, você há muitos anos colabora com a formação de vários profissionais, né? E eu, desde 2018, mais ou menos, eu comecei a abrir para poder ensinar, para poder compartilhar conteúdo. E eu converso muito com as pessoas sobre isso no Instagram, no inbox, com vários profissionais. E as pessoas falam, quando você fala consultoria... Porque consultoria é uma coisa muito aberta, né? Obviamente, que se você colocar no Google, buscar o que é consultoria, você vai ver lá um profissional que tem uma grande experiência ou embasamento técnico para construir ali uma linha de raciocínio para um atendimento ou para
para um projeto, enfim, uma série de coisas que você pode ali fazer baseada em técnica ou em experiência. Sim. Né? Então você pode ter um consultor ali que traz uma experiência profissional empírica, que você foi lá na vida e aprendeu, praticou, e sabe muito sobre aquilo. Ou você pode ter um profissional consultor que vai trabalhar através de uma técnica. Sim. No caso da consultoria de imagem, do visagismo, da construção de imagem pessoal no geral, seja para casamento ou para trabalho, enfim, profissional, existe a técnica da consultoria. E conversando com muitos profissionais, a pessoa fala, eu faço consultoria. Mas, no fundo, não tem uma técnica por trás, né? Sem querer criticar, já falando, trazendo um olhar mais crítico, é legal para as pessoas entenderem, tanto o profissional quanto o cliente que vai buscar um consultor, que existe uma técnica, é um processo com começo, meio e fim, e que traz para o cliente o autoconhecimento profundo, no caso da consultoria de imagem, e também da consultoria do visagismo, que o visagismo está dentro da consultoria de imagem também, né? Mas você pode trabalhar individualmente o visagismo apenas para o autoconhecimento. E eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui para os clientes entenderem o que seria ali um processo de consultoria e como que um consultor pode ajudar um noivo, uma noiva ou um profissional que quer, sei lá, se posicionar melhor, trabalhar a sua imagem, ou também para o aluno, para o profissional que quer aprender mais sobre isso e também aprender a usar a palavra corretamente, né? Sim. Se dar o título de consultor corretamente, porque isso é importante, né? Sim. Eu acho que hoje, assim como a gente está buscando a individualidade na aparência e nos serviços, a gente também tem que buscar no nosso posicionamento profissional. Porque a gente vê hoje muitos profissionais falando assim, sou visagista ou sou consultor. E parece que a gente para de explicar a partir daí. Uhum. E a nossa individualidade como profissional está também no jeito que a gente escolhe fazer aquela entrega. Então eu sempre gosto de falar que a gente precisa explicar muito sobre o problema que a gente ajuda a resolver, né? E como a gente faz é através da consultoria de imagem, através do visagismo, através da maquiagem, mas o que a gente faz é muito mais do que esse título, Uhum. porque senão a gente fica meio que nivelando todo mundo. Sim. As entregas são muito diferentes, as possibilidades de aplicação desse conteúdo é muito diferente. E a nossa individualidade é a nossa assinatura também para ver como esse processo vai acontecer. Então, sim, todo profissional precisa ter uma caixinha de ferramenta muito cheia, muito robusta, para poder fazer qualquer entrega para o cliente. Não quer dizer que você vai ter o curso de visagismo e você vai entregar visagismo. Uhum. Muitas vezes é como você vai fazer o atendimento através das ferramentas do temperamento para entregar uma maquiagem, para entregar uma roupa, para entregar uma estratégia de imagem. Mas o visagismo está ali porque ele está lendo a pessoa, a individualidade, a essência, então ele é uma ferramenta importante. Uhum. Se o cliente quiser saber sobre os seus temperamentos ou fazer um estudo facial, a gente até direciona isso de uma forma específica. Uhum. Mas ele vai estar ali acontecendo de qualquer forma. Sim. Então, também eu vejo que o mercado está começando a ampliar um pouquinho essa percepção, mas os profissionais eles precisam principalmente personalizar a entrega deles. Sim. O título que eles se dão, porque não é só a gente usar o termo da moda, né? Porque senão a gente é mais um fazendo a mesma coisa. Não é só a gente fazer a entrega padrão que todo mundo faz, porque, de novo, a gente entrou numa caixinha que nem sempre é a nossa individualidade fortalecida, mas é saber o que eu posso ajudar o outro, qual é a minha individualidade e como eu vou explicar esse trabalho. Sim. Eu acho que muitos profissionais nem sabem explicar o que eles fazem hoje. Sim. E aí a gente está perdendo talentos enormes que ficam tentando entrar numa caixinha para fazer o que todo mundo faz e o cliente que está também tendo uma entrega pobre por conta disso, porque ele não explora o melhor que aquela pessoa tem para fazer, né? Então, Exato. a gente está num momento, eu acho que meio de transformação nessa área da beleza toda, na área da imagem toda, porque a gente tem um momento um pouco saturado de mercado, de muita gente dizendo que faz isso, e entregas que nem sempre estão realmente trazendo o que prometem. Sim, mas tendo muita gente que faz isso, sendo formada, tendo ali embasamento técnico, não tem tanto problema assim. O problema é quando não tem, né? Sim, é que as pessoas falam, eu tenho bom gosto.
Aí não né? é bom gosto, é opinião pessoal, né? A gente não dá opinião, a gente passa informação. Exato. Então, precisa ter a técnica. Uhum. Assim como você ter a técnica, não quer dizer que você vai padronizar o cliente. Exato. De engessá-lo ou limitá-lo a um rótulo. Uhum. Pelo contrário, quando você sabe trabalhar a individualidade dele, você vai modular, né, essa porcentagem de características e como elas vão se expressar. Então, quanto mais o profissional também se entender, se conhecer, é onde a gente consegue fazer a entrega de excelência para o cliente. Uhum. Porque você sabe o que só você vai poder fazer de diferente para ele. Exato. Né? Quando eu já tinha o conteúdo, e aí eu pensei em aplicar como todo mundo aplicava. De repente, as noivas começaram a pedir ajuda, aí eu falei, tá, vamos lá. Sim. Personalizar a minha entrega, né? Até quando eu vou fazer algum curso, buscar algum conteúdo, é difícil me encaixar ali, né? Porque é uma coisa muito específica que eu faço hoje em dia, né? Sim. Trabalhar com um universo muito específico, é um dia específico, não é uma vida toda, né? E que você trouxe isso do seu jeito, você conseguiu ir moldando, por isso que o que você faz não tem outra pessoa que faz, né, Tati? Não sei. É do jeito que eu faço. Não, do jeito que você faz, não. Né? Então, tudo bem. Acho que tem outras pessoas que até ajudam na estrutura de casamento. Sim. Mas a entrega que você faz é muito com a sua assinatura. Porque você junta tudo isso e faz do seu jeito. E isso é importante. Porque quando a gente vai buscar um profissional, a gente tem que buscar essa identificação. A gente tem que conversar com o profissional, entender como ele fala, o que ele entrega. Porque senão a gente está comprando rótulos. Né? E não é produto, prestação de serviço não é produto, a gente tem que entender o que vai ser entregue, como vai ser entregue, o que eu estou buscando, como essa pessoa vai se comunicar comigo, é o que eu estou esperando. Então, é uma experiência que a gente está querendo viver ali. Exato. E essa experiência precisa ter um profissional extremamente capacitado por trás. Claro que tenha o start dele, que às vezes vem do bom gosto ou de uma vivência, mas que precisa aí ser lapidada com todas as ferramentas profissionais e individualizada para aí sim ele poder entregar a excelência que ele tem para fazer. Exato. Ô Tati, pra gente já ir encerrando, que pena, passa tão rápido. O que eu queria te falar? Quando a gente tá, o nosso tema aqui é falar sobre escolha, sobre autoconhecimento, essa questão do pertencimento e do acolhimento das escolhas que a pessoa faz, né? Esses dias aqui eu refleti muito sobre isso, porque o trabalho que a gente faz é um facilitador de escolhas, muitas vezes, principalmente nesse lugar que eu atuo, que é o casamento. Sim. E às vezes eu fico com uma pena, que eu falo, a pessoa, ela quer acolhimento, ela quer pertencer, ela quer que alguém fale, olha, a sua ideia é legal. Então isso é muito sério, né? Dá vontade de quer um abraço? Quer que eu acolha a sua ideia, mas eu não sou da sua família, eu não tenho tanta proximidade da pessoa assim, porque você vê que a pessoa tá sofrendo para escolher, né? Por mais que a gente traga ali as ferramentas, que a gente traga essa tangibilize, né, essa visualização, a pessoa ela ainda quer a validação do outro, né? Então tem a ver com esse lugar muito íntimo da validação, de quem você ama, né? E casamento, acho que a saia justa maior dos noivos não é só fazer a festa que eles queriam, mas é a festa que a mãe queria, que a sogra queria, que a avó sonhou. Tem todo um universo ali que é difícil equilibrar os pratinhos, né? Mas também é um momento em que a gente precisa, às vezes, fazer escolhas e sustentar as escolhas que a gente faz. Então, quando você sabe a escolha que você está fazendo, que ela comunica, que traz todo esse contexto que você traz de suporte, não só da escolha, mas do que significa, como é usado, como é feito, a gente trouxe informação para a pessoa também poder justificar o que ela está querendo escolher. Exato. Né? E sim, é um momento que as pessoas muitas vezes buscam para falar assim, tá tudo bem querer o que você quer. Né? Exato. E a profissional ali, ser alguém que você confia muito, faz essa diferença. Porque no meio do caos, e a gente sabe que casamento é um momento emocionalmente muito intenso. Sim. Tem alguém que você confia muito, que fala, vamos junto, tá certo, ó, isso aqui que você escolheu é bom, isso aqui, vamos repensar? Ó, isso aqui, eu acho que também ponderando e mediando tudo isso, porque é uma escolha emocional, a gente escolhe de forma emocional, a gente não escolhe de forma racional. A informação que a gente agrega torna mais fácil justamente porque a gente traz um entendimento do gosto que a gente tem. Porque a gente olha, a gente acha feio bonito. Sim. A gente não sabe por que gosta mais de uma cor do que da outra.
E isso são percepções emocionais que a gente tem. Então, é o tempo inteiro escolhas baseadas no seu gosto, na sua emoção e no seu desejo de pertencimento. Sim. A hora que a gente estrutura racionalmente, a gente consegue também falar, tá bom, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Sim. E aí começa a organizar. Sim. Uma coisa que eu acho muito valiosa para os noivos é a ferramenta do dossiê. Não que ele vai ficar preso na estratégia ou no dossiê, mas eu acho que ajuda muito quando você quer validar aquele conceito, validar aquela ideia, dar sentido para aquela ideia, para as pessoas que estão à sua volta. Você consegue ter ali, minimamente, nem que você faça um mood board para a cliente sozinha faça, para ela poder defender a ideia. Porque as pessoas que você ama, como você disse, né, o casamento não é só dos noivos. Às vezes tem a família toda envolvida, as pessoas estão ali emocionalmente envolvidas e todo mundo tem as suas expectativas. Então, minimamente que você consiga alinhar a sua ideia visualmente, você consegue explicar para as pessoas e defender a sua ideia. E aí eu sinto que a pessoa fica mais empoderada, ela fica mais forte e consegue defender mesmo aquilo que ela escolheu para ela, aquilo que ela tá pensando, refletindo sobre. Ela consegue ter um pouco mais de persuasão, né? Isso, até porque a neuroestética recentemente trouxe pra gente, dentro da neurociência, que cada pessoa constrói o mundo dentro da própria cabeça. Então, o ponto de referência não é igual para todo mundo. Exato. Quando a gente tem visualmente uma referência única, aquilo ali foi materializado. Todo mundo está olhando o mesmo vestido. Não é um vestido que cada uma está desenhando na própria cabeça. Exato. Então, isso é mais fácil até para tirar assim, eu achei que ia ser diferente. Não, ó, a referência é essa. E a partir de uma imagem que já está construída, a gente consegue evoluir a ideia. A gente consegue fazer com que a projeção desse conceito siga de um jeito mais tranquilo. Então, para alguém de fora, quando a noiva vai explicar, ela já conseguiu, isso aqui é algo real, que vai acontecer, vai ser assim. Sim. A partir daí, a gente pode fazer assim, 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 daqui não dá, isso eu gosto. Então, você tem o ponto de referencial, é um ponto em comum que todo mundo já chegou em acordo. Sim. Então, sim, tem que ter uma referência física, tem que ter uma imagem de ilustração, né, de referencial. Sim. Então, ajuda muito, com certeza. Então, gente, reflitam sobre vocês como pessoas, como casais, né? Coloca na cabeça ideias, mas tira da cabeça. Representa elas visualmente, né? Ache uma imagem que consiga representar aquilo. Sim. Porque ajuda também a cabeça a evoluir essa ideia depois. Exato. E para você se comunicar com as pessoas que você ama, explicar a sua ideia, defender a sua ideia e falar com os fornecedores também, para poder alinhar a estética, a expectativa e a realidade. Porque senão vira expectativa e realidade que a gente sabe, que na nossa cabeça pensa de um jeito e depois vira outra coisa. Exato. Então tem uma referência sólida física que a gente tem um jeito mais fácil de dar certo. Afinal são adultos, né? Então adulto tem que tangibilizar para poder executar, né? Exatamente. Senão fica difícil. Tatinha, muito obrigada. Eu que agradeço. Por você ter vindo. Fiquei muito feliz. Rápido. Muito. A gente tem que ter um podcast juntas. Fica a dica. Fica a dica. Obrigada. Obrigada a você. Pela sua presença em todos os sentidos. Eu adorei. Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada do convite. Obrigada, meu amor. Gente, é isso. Nos vemos no próximo episódio aqui no Prontos pro Altar. Um beijo.